Durante o período de Agnatavasa, o ano em que devem permanecer disfarçados, os Pandavas receberam orientação de um grande diretor da peça cósmica. Essa pessoa não era outra senão o próprio Senhor Sri Krishna. Sri Krishna se aproximou dos Pandavas e disse: Dharmaraja, seus 12 anos de vida na floresta já se passaram. Resta apenas um ano de vida disfarçada. Esse ano será muito complicado. Em nenhuma circunstância, alguém poderá descobrir quem você é ou onde está. O lugar mais adequado para vocês permanecerem escondidos é o reino de Matsya, também chamado de Virata Rajyam. Todos vocês devem mudar seus nomes, disfarces e modo de falar, conseguir emprego na corte de Virata e passar um ano lá. Depois disso, eu lhes direi o que fazer em seguida. Seguindo o conselho de Krishna, os Pandavas mudaram suas aparências e nomes e entraram no reino de Virata. Primeiro, Dharmaraja chegou à corte de Virata disfarçado de sacerdote, chamando-se Kankaboto, e foi nomeado conselheiro do rei e sacerdote oficial, que realiza yagas. 2 dias depois, Arjuna utilizou a maldição dada a ele por Urvashi de que ele se tornaria um eunuco por um período, assumindo o nome de Brihanala. Ele assumiu o papel de professor de dança e música para as damas e donzelas reais do palácio. Dessa forma, a maldição acabou se tornando uma bênção para ele. Depois de mais 2 dias, um homem musculoso e de ombros largos, com um físico robusto, entrou nas cozinhas do palácio com o nome de Vallabha, que era Bhima. Em seguida, Nakula chegou com o nome de Guntika, para trabalhar nos estábulos dos cavalos, e Sahadeva com o nome de Tatipala, para cuidar das vacas. O maior desafio agora era Draupadi. Embora todos os Pandavas estivessem acomodados em seus respectivos papéis, disfarçar Draupadi era extremamente difícil. Por quê? Porque Draupadi era o epítome da beleza. Sua aparência extraordinária simplesmente não podia ser escondida com nenhum disfarce. E mesmo que conseguissem esconder sua beleza, havia outro aspecto dela que nunca poderiam esconder: seu temperamento feroz. Naquela época, se alguém dissesse que havia uma mulher que possuía uma beleza impressionante e um temperamento explosivo, só poderia ser Draupadi. Assim, os Pandavas fizeram o melhor que podiam. Eles lhe deram o nome de Sairandri e a apresentaram como uma mulher que vende flores. Enquanto isso, Duryodhana começou sua caçada. Ele enviou seus irmãos e soldados para as florestas e todos os reinos para localizar os Pandavas. Convocou sacerdotes, estudiosos, astrólogos e até mesmo praticantes de agora para aplicar todos os tipos de poções e rituais para descobrir o paradeiro deles. Mas nenhum de seus esforços deu resultado. Os dias se passaram. Um dia, os espiões de Duryodhana avistaram uma mulher extraordinariamente bela no reino de Virata. Eles suspeitaram que ela poderia ser Draupadi e se aproximaram dela. Draupadi percebeu que aqueles homens estavam desconfiando dela. E aí veio o verdadeiro teste. Eles sabiam que se ela fosse apenas bonita, isso por si só não seria prova de que ela era Draupadi. Mas, se ela também tivesse um temperamento intenso e ardente, isso a confirmaria. Assim, para testá-la, eles falaram com Draupadi de forma rude e começaram a insultá-la. Draupadi estava ficando furiosa, mas estava se contendo. Eles continuaram a falar de forma baixa e vil, o que fez com que sua raiva aumentasse ainda mais. Eles estavam esperando para ver se a raiva dela finalmente se manifestaria. No momento em que Draupadi perdeu toda a paciência e estava prestes a gritar: "Quem são vocês? Vocês?" Uma voz feminina, estrondosa, gritou: "Quem são vocês, canalhas?" Mas essa voz não era a de Draupadi, era Sudishana, a esposa do rei Virata. Ela passou por acaso em seu palanquim, e ao ver esses espiões assediando Draupadi e fazendo-a chorar, ordenou que seus soldados os afugentassem e os espancassem. Sudishana, então, levou a angustiada Draupadi para seus aposentos reais. "Quem é você, minha querida? Eu nunca a vi antes. Aos meus olhos, você parece mais majestosa do que eu, a rainha", perguntou ela. Draupadi respondeu: "Meu nome é Sairandri. Tenho 5 maridos, eles são Gandharvas. Eles deixaram o país em uma missão importante e retornarão em 1 ano. Antes disso, eu costumava adornar e vestir Draupadi, a esposa dos Pandavas." Imediatamente, uma ideia surgiu na cabeça de Sudishana. Ela pensou: se ela era capaz de decorar Draupadi, então ela deve ter habilidades incríveis. Então, ela deu emprego a Draupadi, perguntando: "Você me vestirá da mesma forma que costumava vestir Draupadi?" Amigos, vocês acreditariam se alguém dissesse que, só de ler uma história muito interessante, é possível esquecer todos os problemas da vida? Vocês acreditariam que simplesmente lendo e narrando essa história para seus filhos,
eles aprenderiam todos os valores de que precisam na vida? Você acreditaria que para qualquer problema que esteja enfrentando no momento, ou que possa enfrentar no futuro, há uma solução que pode ser encontrada em uma única história? Sim, isso é possível. Somente com o maior épico já contado na história da humanidade, o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais magnífica do que um filme de grande sucesso. É um desafio. A história completa do Mahabharata, escrita no estilo de Vikramaditya, está disponível em 2 volumes, nas versões brochura e e-book, na Amazon e em 43 outras lojas online. Esse livro está disponível no mundo todo em 54 idiomas. Forneci os links abaixo na descrição deste vídeo. Encomende agora mesmo, porque este não é apenas um livro, é praticamente uma biblioteca de tudo o que você precisa na vida. Enquanto isso, durante 11 meses, os Pandavas e Draupadi trabalharam nessas funções na corte de Virata. Faltava apenas um mês. Eles pensaram que se pudessem manter a discrição por apenas um mês, poderiam evitar problemas. Mas foi exatamente aí que surgiu um grande problema, um problema chamado Kichaka. Kichaka tinha acabado de voltar vitorioso de uma guerra contra outro reino. Ele era irmão da rainha Sudishana. Embora Virata fosse oficialmente o rei de Matsya, ele era mais ou menos apenas uma figura de proa. Todo o poder real estava nas mãos de Kichaka. Um dia, Kichaka foi cumprimentar sua irmã no palácio dela e, por acaso, viu Draupadi. Ele ficou imediatamente cativado por sua beleza. Pensando que ela lhe proporcionaria relaxamento após o cansaço da guerra, ele pegou sua mão e disse: "Venha para o meu quarto de dormir." Naquele momento, Sudishana chegou e disse bruscamente: "Irmão, o que você está fazendo? Ela não é uma mulher comum. Seus maridos são Gandharvas. Eles são imensamente poderosos. Solte a mão dela." Ao ouvir a severa repreensão de sua irmã, Kichaka soltou Draupadi. Mas, no dia seguinte, ele se aproximou de Sudishana novamente. "Irmã, eu preciso ter Sairandri, de uma forma ou de outra." A princípio, Sudishana se recusou, mas ele a convenceu após algum esforço. "Tudo bem, irmão, eu a enviarei para seus aposentos, mas você terá que descobrir como colocá-la sob seu controle." Naquela noite, Sudishana chamou Draupadi e pediu que ela trouxesse 2 frascos de Surapana. Pegando um frasco para si mesma, a rainha começou a beber. Em seguida, entregou o segundo frasco a Draupadi, instruindo-a a levá-lo para os aposentos de Kichaka. Draupadi sentiu-se extremamente desconfortável, mas não podia desobedecer à ordem da rainha. Tremendo de medo, ela foi até os aposentos de Kichaka. Do lado de fora de seu quarto, Draupadi bateu na porta. Kichaka abriu a porta e a olhou de cima a baixo. Por alguma razão, à noite, ela estava ainda mais bonita do que antes. "O que a traz aqui, Sairandri?" perguntou ele. Draupadi respondeu: "Sua irmã me pediu para trazer estas 2 jarras de vinho. Ela bebeu um e me disse para dar o outro a você." Diante disso, Kichaka disse: "Você saciou a sede de minha irmã. Agora mate a minha. Venha." Ele colocou a mão no ombro dela e tentou arrancar suas roupas. Draupadi, que normalmente nunca recuava, sentiu seu coração quase parar de terror. Ela o advertiu: "Ti, seu miserável, solte-me, meus maridos são Gandharvas. Se eles souberem desse pecado, não deixarão um único osso em seu corpo. Eles o esmagarão até virar pó." Mas Kichaka ignorou sua advertência. "Ei, esta noite você é minha escrava. Não há como escapar de minha cama", disse ele, tentando arrancar as roupas dela. Aterrorizada, Draupadi começou a correr. Kichaka a perseguiu incansavelmente, agarrando-a pelos cabelos, batendo em suas bochechas com suas mãos ásperas, tentando forçá-la a se render. De alguma forma, Draupadi conseguiu escapar e fugiu para o salão de reuniões do rei, gritando: "Salve-me!" O rei Virata estava lá na corte com seu ministro, alguns estudiosos e os Pandavas. Ao ver Draupadi correndo, chorando e desgrenhada, o sangue dos Pandavas ferveu. Logo atrás dela, Kichaka apareceu como uma fera em busca de caça, segurando um frasco de licor em uma das mãos e perseguindo essa mulher indefesa. Bhima estava prestes a dar um passo à frente, com a intenção de acabar com Kichaka ali mesmo, quando uma mão forte agarrou seu braço. Era Dharmaraja. Ele olhou para Bhima e para os outros irmãos como se dissesse: "Não, agora não." Bhima, embora estivesse furioso por dentro: "Irmão, isso é realmente Dharma mesmo agora?" Não podia ir contra a palavra de seu irmão mais velho. Todos os Pandavas ficaram ali como estátuas, incapazes de se mover. Amigos, o próximo episódio levará as coisas a outro nível. Não percam! Voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, no mesmo horário. Enquanto isso, encomendem imediatamente meu livro Mahabharata.
Os links estão na descrição deste vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora. Até lá, cuide-se. Tchau.